Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Enquanto o pessoal vai conectando aí, eu queria, antes de mais nada, passar o telefone da Hebron para que você anote aí, vai ficar fixo aí para você, que é o 11 970 13 8161. Você que precisa de pedidos de orações ou quer conversar com a gente, alguma dúvida, alguma coisa que você precise, entra no WhatsApp aí da igreja. Bom, pessoal do Facebook, quem não conhece, nós temos um aplicativo da rádio, que é o Rádio Hebron. Esse aplicativo você vai entrar na tua lojinha virtual do teu celular, do teu aparelho, entra lá e você vai baixar o aplicativo para quem tem sistema Android somente, tá? Você vai baixar o aplicativo, esse aplicativo você tem acesso à rádio, não é de sintonia, Um aplicativo como você tem outros aí no teu celular. Baixou o aplicativo, você vai começar a ouvir toda a programação da rádio, de segunda a segunda, é louvor 24 horas por dia, só para quando a gente entrar ao vivo, interrompe a transmissão. Caso contrário, você vai ouvir automaticamente o louvor aí, amém? O que é legal desse aplicativo? Você consegue baixar, compartilhar, você consegue manusear o celular sem sair da programação, então vale muito a pena. Quem tem iPhone não tem jeito, Para o iPhone você tem que entrar no site que é o www.radiobron.com.br, amém? Então você vai conseguir compartilhar no máximo o link, Mas você também consegue manusear no celular, deixando lá na página, Vai deixar uma das páginas lá na rádio e o outro você vai mexer no celular normal. Então também dá para fazer isso, ok? A única coisa é que não tem um aplicativo. Lembrando que o aplicativo ele é leve, não consome tanto espaço do teu celular, pode ficar tranquilo. E a rádio você tem uma facilidade, Que você está no transporte público, está no caminho, ele vai te consumir menos dados móveis porque você não tem o vídeo, somente o áudio. Então, para quem não sabe, quando a gente foi fazer os testes aí, inclusive o rapaz avisou a gente, tem um lado bom do aplicativo, porque você vai consumir menos dados móveis. Tem gente que não sabe que os dados móveis, quando você tem vídeo, ele consome muito mais. Então, para quem usa os dados móveis, ele sabe, vê um videozinho no YouTube, lá quando você vai, a internet vai embora, Então, tá aí uma bela dica para você entrar no nosso aplicativo, amém? Bom, peço para você compartilhar, para você entrar também na página da Hebron, deixa lá a sua inscrição para que você possa participar, e toda vez que a gente entrar ao vivo, acionar vocês. Nós temos também o canal do YouTube, o canal do YouTube é Hebron Igreja Apostólica Internacional. Lá tem toda a programação da Hebron, porém lá tem uma vantagem. Lá a única coisa que não é ao vivo, tudo acontece ao vivo no Facebook, acabou, o Bispo Fabão já lança no YouTube. Só quando vai para o YouTube, ele já fica separado na playlist. Olha que legal, o Fabão vai lá e coloca na playlist. O Bispo já coloca lá, então você vai ver a programação que você quer, sobre o assunto que você quer, ou o capítulo que você quer da luz da palavra, enfim. Toda a programação está lá, porém separado por playlist. Você vai entrar, vai estar tudo. Você clica lá em cima, playlist, e aí você separa o que você quer ver. Legal? Então compartilha também, aciona o sininho lá, dá um like, como o povo dos canais aí falam, até para que a gente possa divulgar e fazer crescer também a nossa página lá do YouTube. Amém? Então, pessoal da rádio, que entrou aí, que está se conectando, boa noite com muita alegria, seja muito bem-vindo. Começa agora a Luz da Palavra. De segunda e quarta nós temos esse programa, que é um programa de estudo. Nós estamos vendo a Bíblia numa ordem cronológica aí dos acontecimentos. Então nós estamos no livro de Isaías, um livro onde traz bastante profecia. Você fala, poxa, mas ele está falando sobre, nós vamos entrar aí daqui a pouquinho falando sobre a Babilônia, mas isso ainda não aconteceu no estudo que nós estamos, mas aqui está falando de profecia. Então ele está falando sobre algo que iria acontecer com a Babilônia, com a Babilônia e com o povo de Judá. Então quando a gente lê um livro profético, onde se tem muita profecia, nós temos que entender isso. Quando eu estou falando de ordem cronológica de acontecimento, tá, pessoal? Por quê? Você vai falar, bispo, você está numa ordem cronológica, mas está falando de um assunto aqui que ainda você não chegou nesse tema. Porque aqui está falando de uma profecia que iria acontecer, mas não naquela época que ele estava escrevendo, não tinha acontecido, ok? Então, se ficar dúvida aí, você chama no WhatsApp que eu explico aí no 11 970 13 8161, amém? Então, toda segunda e quarta nós temos esse encontro marcado. Queria lembrar vocês que a semana que vem nós temos aí segunda e quarta, o último programa, antes das férias. Todo ano, no mês de julho, nós temos aí um recesso na luz da palavra, porque eu tiro alguns dias para estar com os meus filhos, e também a gente, também não para, a igreja não para, a gente está
na outra parte aí fazendo uma série de coisas de estudos. Mas é o que? É um tempo, porque muita gente normalmente todo ano está de férias na escola, férias do trabalho, muita gente viaja, enfim. Então a gente dá esse tempinho aí de julho para alguns reporem aquilo que perdeu. Então normalmente todo ano, independente de eu sair de férias ou não, todo ano a gente para no mês de julho, ok? Para e depois para no final do ano também, porque nós temos o Valente de Davi e começa as festas da Hebron aí, toda a programação de final de ano da Hebron, que dezembro na Hebron a gente não para mesmo, que tem consagração, a bispa se preparando para o ano de 2021, né? Então você imagina. A bispa sai de férias em novembro, o Senhor tem a misericórdia da minha vida, né? Boa noite, bispa. Muita alegria. Uma semana, né? Vai ser dado para a bispa. Eu vou pegar 15 dias para você uma semana. Quanto maior, menos o tempo. Ah, entendi. Entendeu? Então, para ela, 7 dias, para mim, 15. Ok? Amém, pessoal? Todo mundo concorda, né? Não ficar no lugar da bispa em 15 dias é osso, hein? Não é fácil, não. Tá bom, bispo. Tá bom. Até porque em luz da palavra de programação de manhã, misericórdia, né? Não vou nem pensar em novembro aí. Pensar no dia de hoje, né? Você tá em junho. Hoje eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá. Nem se eu vou comer peru esse ano, tô preocupado com novembro. Vê se pode. Ai, Jesus, fala tá sério. sentido. Claro que você vai. Ué, não sei. Vai ser o melhor Natal do seu. De repente eu posso estar junto do pai, né? Você tem dúvida que vai ser o melhor Natal da sua vida? Com certeza, eu posso estar junto do pai, eu posso estar aqui, né? Engraçado você, né? Deixar nós aqui. Ué, deixar não, eu vou estar lá contando a história lá. Eu chegando nos céus, pode ter certeza que eu vou contar histórias. Eu tenho tanta história para contar. A pastora Edi que é um mês de férias, sabe? Que é um mês de férias? Ah, tá. Ó. Um mês pra mim. Um mês pra você? Não, pra ela. Ah, bom. Hein? Amanhã é aniversário da nossa pastora. pastora. Bom, eu não vou dar os parabéns hoje, que seria deselegante da minha parte, né? Mas amanhã, com certeza, eu faço questão de entrar no programa e dar os parabéns para ela. Nossa, ele faz questão de entrar no programa. Entrar no programa, assim, né? Eu vou aqui no cantinho e vou falar, né? Então amanhã ele é nosso convidado no Alimento tá Diário às Nações. Ele tá ali no cantinho falando, é isso que eu quis dizer, né? Só não entendeu quem não quis, né? Fala sério, amanhã vai ter louvor aí do Josué, né? Os parabéns para. A gente vai escolher um bem novinho para ela. Certo, Josué? Bora mudar de assunto, porque, né? Bem novinho, tipo aquele que vocês estavam cantando ontem. A gente tá ligado no 220. Hoje estavam cantando louvor no nosso. Ontem à noite, né? Ontem à noite. Ontem à noite, antes do curso, sei lá. Não, no curso. No curso estavam cantando um louvor aí que eu vou falar uma coisa pra você. Da época de Noé estava procurando as madeiras para construir. Estava procurando as madeiras para construir a arca. Vocês imaginam, né? Só Jesus na causa. Bom, quem conhece esses louvores só? Josué e a pastora. Josué, a pastora e a bispa, né? Porque eu pesquiso. A bispa foi ela que fez o rabisco para Miriam cantar lá quando foi passar o Mar Vermelho. Miriam não cantou lá, foi ela bispa que fez esse rabisco. Vocês vão lá que eu já dei esse assunto para vocês, né? Em Êxodo, né? Quem tiver dúvida tá lá. Aliás, hoje eu falo pro pessoal sempre assim, tem dúvida? Tá lá, eu já dei esse material, né? É isso aí. Bom, pessoal. E ela tá de olho em você, ó. A pastora tá de olho em você. Tá de olho em mim? Fica mesmo, não só fica de olho, ora também. Levanta as mãos, fica de joelho. Fica de joelho, de preferência 1 hora de mão erguida de joelho. Porque ontem eu vou falar, nós fomos orar ontem à noite, parece que meus braços tinham 100 quilos em cada braço, eu não conseguia erguer os braços. Misericórdia, olha isso, nós estávamos no grupo de intercessor, né? Imagina se não tivesse. Bom, pessoal, então segunda e quarta nós temos esse encontro marcado, segunda próxima e na próxima quarta, nós encerramos aí, devemos parar aí perto do capítulo 30 de Isaías, acredito eu, e aí a gente volta depois em agosto, tá? Então agosto nós vamos voltar no dia 10, então vai dar praticamente, a gente termina no dia 8, voltamos no dia 10, então vai dar um mês certinho aí, tá? Independente disso, vocês podem chamar no WhatsApp aí, quem tiver dúvida, eu vou estar por aqui, não tem problema nenhum. A gente só para realmente nas câmeras aí esse um mês, tá? Então vocês fiquem à vontade aí, amém? Outra coisa, bom, programação da Hebron, segunda a sexta-feira nós temos o alimento diário às nações com a nossa bispa, né? Como ela falou agora há pouco, é amanhã cedo, né? Então nós temos todos os dias a partir das 8h30 da manhã até umas 11 horas, 11 e pouquinho, né? A gente vai até às 11, né?
Teve dia que chegou perto do meio-dia, acho que ela se empolgou demais aí, misericórdia. Achei até que ela ia emendar no relógio de oração. Semana que vem, corre um grande risco dela emendar no relógio do meio-dia, né? Então, em nome de Jesus, brincadeira, pessoal. Bom, todos os dias pela manhã nós temos então Alimento Diário das Nações. Aí eu convido você a estar conosco aí. Eu, a bispa, né? A bispa vai estar ministrando, mas sempre está eu, o bispo Fábio e o Josué aqui conosco, amém? E de terça-feira as meninas que vêm entregar uma oferta aí. Quarteto Fantástico. De terça-feira tem as meninas que vêm entregar a oferta aí, então elas estão com a gente no estúdio. Lembrando que nós somos uma igreja 100% virtual, mas nós temos o estúdio, se você quiser vir, só avisar, não tem problema nenhum, você vem, assiste aqui, seja o programa Alimento Diário das Nações, A Luz da Palavra, ou até mesmo no domingo, todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos culto, tá? Lembrando que domingo agora nós temos culto de Santa Ceia, por quê? Primeiro domingo do mês. Então o que acontece? Nesse primeiro domingo, além de ter a ceia, né, vai entregar a palavra que vai reger o nosso mês, você vai entrar também no relógio de oração. Quem quiser participar do relógio de oração é muito importante, pessoal. Hoje já é quarta, quinta e sexta, voa e você esquece o relógio de oração. Domingo começa o relógio de oração. Então, às vezes, a gente vai anunciar no domingo, mas isso amanhã e sexta também nós vamos estar falando. Então, não deixa para a última hora, para você escolher o teu horário. Eu não sei, a bispa não falou ainda como que vai ser o formato, mas muito provavelmente será o mesmo formato do mês passado, né? Então, será meia-noite, o primeiro horário, né? Comigo, à meia-noite, sempre eu estou gravando à meia-noite. Depois nós temos às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, isso, né? Às 22. E aí é meia-noite com você de novo. Não, mas aqui deu 4, não era 5 horário? Não, é a meia-noite. Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, às 18 e às 22, tá certo, eu comi bola aqui nos dedos. Então é isso aí mesmo, pessoal. Então nós temos esses 5 horários aí, você vai escolher um horário para você participar. O mês passado os oficiais foram convidados a participar de todos, né? O senhor fez o convite, né? E é aquela velha história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi o senhor, a determinação do senhor que todos os oficiais participassem de todos os horários. Não sei se vai ser dessa forma, mas enfim. Para você que é convidado e vai participar, você pode escolher um dos horários aí, o horário que melhor, né? Ficar para você aí, para você entrar no grupo. Você entra no grupo. O que é interessante? Bom, você pode. Meia-noite é ruim, pô, tem 10 horas da noite, né? Então, você tem vários horários. Não é possível que você trabalhe 24 horas por dia, não tem uma hora para orar. Então, em nome de Jesus, eu espero vocês orando conosco. Amém? Vamos lá. A Mari está aí com a gente, está falando que o formato do mês passado foi sensacional. Foi top. A Cris tem muita experiência com a relógio de oração. Eu lembro do primeiro relógio, eu lembro como se fosse hoje, que eu estava em Mocó, que ela me chamou do que estava acontecendo na casa dela, um mover. Então, uma ovelha que a gente tem um carinho muito grande aí, e ela participa sempre com a gente do relógio de oração. Tem muitas marcas do relógio de oração, né? Não lembro dos outros propósitos, mas o relógio eu lembro porque na época eu conversava muito com ela, né? Então eu lembro do relógio, tem uma marca aí na vida dela. Também, né? Então tem bastante testemunho aí, glória a Deus pela vida dela. Bom, então segunda e quarta a luz da palavra, e durante a semana de segunda a sexta-feira, Alimento Diário das Nações. Nós temos um outro programa que é por temporada, né? E chama-se Prefiro Crer, toda terça-feira às 15 horas. Então convido você a vir dar o teu testemunho, liga para a bispa, chama a bispa no WhatsApp, bispa, eu quero contar o meu testemunho daquilo que eu vivi na Hebron. O que é interessante desse programa? É um programa que vai edificar a tua vida. Você vai ver pessoas que viveram, né, aí uma série de coisas dentro da Hebron, dos propósitos, gente que é da Hebron, gente que não é da Hebron, mas participou, viveu e vem contar. Então convido você a estar participando conosco. Não veio participar, contar o teu testemunho? Venha ouvir toda terça-feira às 15 horas da tarde. Nós fazemos inclusive simultâneo, quando a pessoa não pode vir no estúdio, está fora de São Paulo, ou está distante, né? Tem um trabalho, tem uma série de coisas, algumas pessoas já estão voltando a trabalhar. Terça-feira é simultâneo. Terça-feira você já avisou que é simultâneo, então não sei de que cidade que é, mas é simultâneo, vai ter alguém participando com a gente diretamente no Facebook, e fica 2 telinhas aí. Então, é isso aí, pessoal. A programação da Hebron é essa, então eu espero vocês quinta e sexta aí falando quem vai participar do relógio de oração para a gente já incluir você no grupo. Lembrando que quando você entra em contato conosco, a gente cadastra o teu número de celular lá no WhatsApp da igreja. E aí você recebe o link para participar de todo o propósito. Pode acontecer de não receber, porque é uma lista, mas acontece, então você já fica atento. Bispo, eu não recebi o link, não estou no grupo. Chama a gente, o que é bom é que o nosso grupo de adoração está ficando formadinho, bonitinho. Então, o pessoal sai e quem quer entrar depois entra nesse aí. Entra nesse daí. Então o que acontece? Esse daí vai se tornar
relógio de oração. Então, Certo? Então já mês tem passado, 130 pessoas lá que vai participar do relógio de oração. mês passado foi assim. Já tem 130 pessoas. O que a bispa fez? Ela deixou um único grupo, né, já há um mês e pouco. E aí o que acontece? Nesse grupo participa o pessoal do louvorzão no final de semana. Desde março tá Desde assim. março está assim, né? E aí o que acontece? Como eu estou longe das mídias, né? Então tem hora que até eu confundo. Mas enfim, você vai entrar nesse grupo, você fica lá, participa do louvorzão no final de semana, no sábado, e quando começa o relógio de oração, ele usa esse mesmo grupo aí com todos os horários, você participa do teu horário lá, ok? Beleza, pessoal? Então bora lá. Abram suas Bíblias aí no livro de Isaías, capítulo 24. Boa noite a todos. Eu não vou falar o nome porque sabe que está ficando deselegante? Às vezes eu falo o nome de uma pessoa, mas você não falou o meu, não aparece para mim também o nome. Então, para evitar isso aí, boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos. Pessoal de Mogi, pessoal de Curitiba, de todas as cidades aí que participam conosco, pessoal daqui de São Paulo, Guarulhos, Campinas, enfim, os que eu lembro aí as cidades. Amém? Ela está falando para você que ela ama o relógio de oração. Eu não tenho dúvida. Falar do relógio de oração, quando ela fala, eu lembro muito porque é a cara dela, o relógio de oração, realmente, né? Glória a Deus pela vida dela. Precisamos comer um hambúrguer lá do negócio dela. Você viu como ela tá chique? Então é que eu tô longe das mídias, mas os últimos dias eu vi cada hambúrguer lá, que misericórdia. Aquilo ali, você tem que parar de postar aquilo lá que faz a gente pecar às vezes, viu? Às vezes a gente acaba pecando, porque olha, misericórdia, ela posta uns hambúrguer lá, que acho que ela montou uma hamburgueria, né? E ela estava postando aí os delivery, olha só Jesus na causa. Bom, pessoal, abram então aí no capítulo 24, 23, só lembrando, hoje eu falei bastante, né, antes de começar, mas é por conta dos recados aí, relógio de oração é importante, e a gente também por conta dos dias ausentes. Capítulo 23, a gente falou sobre a profecia contra Tiro, né? Aquelas cidades portuárias, falei para vocês muito sobre isso, são cidades portuárias, são cidades que eram cidades riquíssimas, né, por serem portuárias. O capítulo 24, ele é uma continuação, não deu para mim fazer tudo na segunda-feira para não ficar pesado, não ficar muito extenso, e nós vamos continuar aí a partir do versículo 1 do capítulo 24, que é uma continuação dessa profecia contra Tiro, ok? Vamos ler do 1 ao 6 aí. Diz assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor. A serva, aqui você tem que falar o seu senhor, letra minúscula, meu senhor, dono do servo, né? A serva como a sua dona, como o comprador, como o vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e enlarguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e violam seus estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então aqui uma profecia bastante difícil aqui, falando inclusive quase que dizimando um pouco, falando que ficaria muito pouco naquela terra. Bom, aqui o Senhor está falando sobre a desolação que aconteceria na terra em razão do quê? Dos pecados, né? Tudo aqui que é profecia, trazendo algumas situações difíceis para o povo, era tudo por conta da contaminação, por conta do pecado, né? O Senhor, você não vê o Senhor mandando uma chuva de pedra lá para agradar o cara, né? Porque a situação era complicada, o povo estava em pecado e coisa e tal. Então eles seriam dispersos, né? Ou seja, seriam espalhados, e aqui inclusive fazendo uma alusão a um período muito semelhante onde aconteceu isso, que foi onde o Senhor fez lá em Gênesis, no capítulo 11, quando o Senhor espalhou os moradores da terra, lembra? Por conta da Torre de Babel, e que agora o Senhor tornaria a fazê-lo. Então aqui ele faz essa passagem muito semelhante, fazendo uma alusão àquele mesmo período que aconteceu em Gênesis. O povo se contaminou,
né? Lembra no capítulo 11 que o povo se contaminou e coisa e tal, e construíram, né, a Torre de Babel. Eu estava até ministrando, quer dizer, ministrando não, né? Estava conversando com o povo ontem foi terça, né? Ontem. Estava conversando com algumas pessoas que estavam aqui e eu estava falando isso, porque muita gente fala, mas a Torre de Babel, por que foi construído, o que não foi, coisa e tal. Então, o que acontece? Quando você vai buscar os estudos, bom, primeiro, ela foi construída porque eles queriam chegar lá no topo e coisa e tal. Só que acontece, tinha um outro detalhe importante. Primeiro, aquelas terras de Nínive, né, onde o povo assírio, que nós estamos falando muito aí, elas eram as terras que foram conquistadas por Nimrod, né? Nimrod que foi um dos primeiros aí, que a idolatria teria começado por ele, segundo os estudos. Porque você vê o Senhor falando que ele era grande guerreiro, que ele era isso e coisa e tal. E ele tinha sido o primeiro. Primeiro, não por ser o primeiro guerreiro ser citado na Bíblia. Segundo, porque ele tinha dominado grandes animais. E inclusive essa área, a construção das Torres de Babel, teria sido a ordem dele. E ele afrontou a Deus naquele período. E o povo entendia o quê? Quando você vai buscar os estudos, que como Deus não tinha feito nada, né, não mandou nenhum castigo para ele, o povo resolveu se rebelar também e construíram as Torres de Babel. Então essa torre também era um sinal de que eles queriam que, se caso acontecesse uma nova inundação, né, o povo ignorante não sabia que o Senhor tinha falado que isso não acontecia mais, ele tinha prometido isso para Noé. Estão lembrados dessa passagem? Só que o que eles tinham falado, bom, se inundar toda a terra aqui, nós estamos garantidos, estamos aqui no alto. Então, um dos motivos também seria esse, tá? Então, aqui fala sobre, e aí, o que o Senhor fez? Dispersou o povo, mexeu na língua, lembra que o povo começou a ter, então era para todo mundo falar uma língua só. Sabiam disso? Hoje a gente fala aí mais de uma língua, essa mistura da língua aqui, o povo começou, um não entendia o que o outro falava, e aí começou a ter o aramaico, o grego, o romano e por aí vai, né? Sabiam disso ou não? Lembra disso que eu expliquei? Eu acho que eu ministrei isso quando eu passei sobre Gênesis, mas se eu não falei, está aí, né? Amém? Então não adiantaria aquele povo de Tiro, como era um povo rico, por ser uma cidade litorânea, ali, né? Uma cidade portuária, né? Não adiantava a riqueza e poder. Ambas serão afetados, seja com riqueza ou com poder, do mesmo jeito serão afetados, por causa da perversidade do povo e das leis. Os estatutos e a aliança tinham sido violados. Então violou o estatuto, violou a aliança com Deus, que está na cara que a história não vai acabar muito bem. E isso era esse povo que tinha feito, inclusive contra o povo de Judá e também Israel. Isaías então relata uma profecia que refere-se à destruição também de Judá no momento em que Nabucodonosor invadiu. Ele começa a falar sobre aquele período que aconteceu onde Nabucodonosor vai lá, invade Judá e leva aquele povo cativo. Tem a primeira invasão, a segunda é onde ele leva a segunda deportação, praticamente quase todo o povo. Muitos foram mortos, poucos sobreviveram e a cidade foi posta em chamas. Os judeus que até o último momento não se posicionaram em relação a Deus, pelo contrário, diziam que comeriam e beberiam, já que logo morreriam. Olha o povo, né? Quer dizer, em vez de se arrepender do pecado, quer dizer, já que eu vou morrer, vou comer, vou beber. Fala sério, o povo se preocupava apenas em comer e beber. Já desde a época lá de Moisés, eu estava brincando ontem, né, falando também sobre isso, que o povo lá com Moisés, eles só queriam saber de uma coisa, só queriam saber de comer e beber, né? Nós estamos com fome, nós queremos beber, parece essa criança, né? Tá longe, só que eles eram contrário. Nós queremos comer, vai chegar comida? Não é? Cadê o delivery, né? Fala sério. Diziam que comeriam e bebiam porque iam morrer mesmo, conforme a predição de Isaías e também de Jeremias, e realmente foram surpreendidos pela morte. Muitos morreram, foram surpreendidos realmente pela morte. Por quê? Por conta de toda a contaminação. Não ouviram Jeremias, não ouviram o profeta Isaías, e o profeta Jeremias ainda teve um outro apuro, né? Porque ele foi levado para a Babilônia, né? Foi preso, né? Um profeta que também passou aí um belo apuro, né? E aí passar apuro com o seu próprio povo, quando a gente chegar lá vocês vão ver. Devemos entrar em Jeremias ainda no final do ano, se tudo der certo, né? Então cessaram-se as festas, a embriaguez. Ainda bem que não tem nem mês de Jeremias. Não tem esse ano, glória a Deus, né? Aí a gente precisa dar uma olhada quais são os meses. Eu sei desse mês, né? Precisa olhar os próximos meses, que nós já temos as palavras até dezembro. Né? Cada vez mais a gente presta atenção nisso. Né? Cessaram-se as festas, a embriaguez, os frutos dos campos e os risos.
Toda a cidade ficou em ruínas, cessou toda a pompa de Jerusalém, as muralhas foram destruídas, o templo queimado e a cidade devastada e as casas fechadas. Então, veja que esse tempo de assolação, não só para Tiro, mas também para a cidade de Judá, não era pouco não, o negócio era muito, uma cidade completamente desolada mesmo. O povo foi levado cativo porque não deu crédito à palavra do Senhor e zombou do profeta de Deus, não só de Isaías, mas de todos os outros profetas que passaram pelo povo, que por muito avisou Oséias, mas Oséias também, que passou outro grande apuro lá, avisou o povo, também não deram ouvido. Só escombros tomaram conta de Judá. Então, desesperados, as pessoas procuraram avidamente uma única uva ou azeitona, mas nada acharam. Então você vê que a devastação, a desolação era muito grande. Tanto que o povo ia procurar um alimento que se quisesse uma azeitona, uma uva, como é citado na passagem aqui, também não iam achar. Então por aí a gente já vê como é que o Senhor ia tratar esse povo. A alegria dos justos, vamos lá, 24, do versículo 14 ao 16, vamos ler lá com pequenininho. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar, por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Nos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Então tem justo na parada aí, né? Então vamos entender. Esses são os que amam a lei e sofrem por causa da justiça. Então, no meio desse povo todo, tinha aqueles que eram justos no meio do povo. Mas um vai pagar por conta de todo mundo? Né? Aqui acontece, tinha justo no meio desse povo. É o que as escrituras estão nos mostrando aqui. E que não estavam se alegrando quando estava acontecendo, mas estavam no meio do povo. A contaminação era geral e muito mais eram os contaminados do que aqueles que eram justos no meio desse povo todo. Né? Que o Senhor tivesse feito como fez quando Abraão falou: se tiver um lá, se tiver dois, se tiver 10, né? Infelizmente não foi assim. As ruínas dos transgressores, vamos lá, do versículo 16 até o 23. Mas eu digo: definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cove, laço vem sobre ti, ó morador da terra. Será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá? Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, e a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como redor de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as suas hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém perante os seus anciões haverá glória. Você vê que toda a glória, quando fala e do renovo e da salvação, sempre falando sobre Sião, que representava, no caso, a vida de Cristo. Amém? Isaías aqui reconhece a tristeza e parece que a impiedade aí triunfaria, né? Vitaminando o povo devoto, um povo que tinha se rebelado contra Deus. Mas um destino terrível aguarda cada cidadão da terra conforme o mundo se aproximava de uma catástrofe, ou seja, do seu fim. Né? Então, quanto mais o povo se aproximava do fim, né? Por conta do pecado, mais catastrófica ficava a situação. Os altivos governadores humanos serão lançados na prisão do inferno para aguardarem o juízo final de Deus. Então, a glória de Deus será revelada quando Cristo retornar para reinar sobre a terra, falando inclusive sobre Sião, né? E tal resplendor que a luz do sol e da lua empalidecerão de insignificância. Então você vê, quando o sol se esconde e a lua, por aí você imagina como é que o povo estava, né? Jerusalém será a capital do império messiânico e seus fiéis seguidores se aquecerão diante daquele que é radiante. O reino do Pai e do Filho será apenas um. Então, naquele tempo, depois da vida de Cristo, né, será o único reino, Pai e Filho. Né? E a gente fala também da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Capítulo 25 é um cântico de louvor pela misericórdia divina. Então, eu vou ler só do versículo 1 até o 5 aí, tá? Que diz assim: O Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, a ti louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo, né? Falar que é bufo mesmo, é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra e espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Bom, esse poema aqui, na realidade, o que ele faz? Ele celebra, aí, cântico, poema, como você quer, ele celebra a destruição da terra pecadora. E ele se divide em 3 partes aí, no capítulo 25. Primeiro, o hino de louvor a Isaías, né? As maravilhas, depois os milagres que só Deus poderia fazer e operar. Então ele começa a falar primeiro de Isaías, depois fala sobre a grandeza daquilo que Deus poderia fazer, né? Deus poderia fazer ou até mesmo operar. Depois Isaías começa a falar sobre um banquete do Senhor no Monte Sião, que para celebrar a derrota da morte. Então ali, quando o Senhor viesse, né, no Monte Sião, celebraria ali que é a derrota da morte, porque o povo seria liberto. A gente sabe que aí um preço pago de sangue, libertando o povo da morte, do pecado, enfim. Uma festa com vinhos puros seria uma festa regada com os melhores vinhos. Tutanos gordos evocam comida da melhor qualidade, como é dito aqui. Esse banquete é semelhante ao preparado pela sabedoria, que aparece lá em Provérbios capítulo 9. Quem tiver dúvida, lê lá Provérbios depois 9, do versículo 1 até o 6. Então aqui você vê que esse banquete é o semelhante ao de sabedoria. Agora aqui ele fala também de tutanos gordos. Isso naquela época invocaria como se fosse uma comida de melhor qualidade, tá? Só para vocês entenderem. Vamos ler do versículo 7 até o 12 aí para a gente finalizar aqui esse cântico. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do teu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor que aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água, e da cova-se a esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como a estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez. No obstante, a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-ás e derribá-las-ás por terra até ao pó. Então vamos entender. Bom, o Monte Sião aí está dizendo que cairia o véu que mantinha o povo nessa terra de cego. Por quê? Porque na terra de cego o povo não conseguia enxergar nada, o povo não enxergava o Senhor. E a cegueira era tão grande, principalmente cegueira espiritualmente falando, né? Não enxergava sacerdote, muitos sacerdotes estavam exatamente aqueles que deviam colocar as coisas em ordem, estavam contaminados, muitos procurando o seu bem-querer, ou muitos preocupados com o seu umbigo, né? Como dizem o ditado mundano, né? Muito mais preocupado consigo mesmo do que com todo o povo. E a gente sabe que o sacerdote aqui, naquela época, ele tinha uma função muito maior, né? Não só preocupado com a vida dele, mas com a preocupação com a vida de todo o povo. Tanto que ele entregava, quando entregava uma oferta, ele era responsável lá para liberar o
povo de todo o pecado, eles que entraram no tabernáculo, eles faziam tudo aquilo. Então era uma responsabilidade muito grande, mas aqui também estavam muitos deles contaminados numa apostasia, numa idolatria, né, apostatados da fé. A gente vê que tem situações, inclusive no livro de Reis, você pega profetas que veio de Judá para ir lá para Israel porque estavam apostatados, mas Israel também, Judá também não estava diferente com alguns profetas, viu? No Monte Sião então cairia isso tudo. Quando há o poder da soberania de Jesus, pois ali ele colocará os pés quando vier defender a Israel da destruição. Então, novamente falando de Sião, quando o Senhor viesse. Aniquilará definitivamente o reino do anticristo e será entronizado para reinar em Jerusalém. Vale lembrar que aqui no livro de Isaías, nós vamos ver algumas coisas também falando lá sobre os tempos de Apocalipse, tá? Só para vocês entenderem. Quando chegar lá em Apocalipse, a gente vai detalhar tudo aquilo que é colocado aqui no livro de Isaías também, ou até mesmo que nós vamos ver em alguns outros profetas, amém? Após os 1000 anos, quando Satanás for solto e seduzido multidões se levantar para atingir o seu reino em Jerusalém, ali Deus mandará fogo dos céus e para fim a todos os seus inimigos, e confirmando o reino eterno do seu ungido. A terra será consumida pelas chamas, destruirá os seus muitos pecados e malignidades, e todos os adversários serão consumidos. Então, após o diabo ser condenado, lançado no lago de fogo e de enxofre, conforme está em Apocalipse 20, versículo 10, o Senhor entregará aos seus fiéis um novo céu. Nela habitarão apenas os lavados e remidos pelo sangue. Bem, aí é aquela história, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu estava ministrando ontem, no curso de intercessores, o poder do sangue. Presta atenção aqui que nós estamos vendo hoje na luz da palavra, quem participou ontem, né? Nela habitarão apenas os lavados e remidos pelo sangue, bem como os aprovados no templo da grande tribulação, e de todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Ele confessou a Cristo, né? Não só o batismo, né? Mas aquele que confessou a Cristo como seu único suficiente Salvador, confessou ele diante dos homens, né? Cristo confessa diante do Pai, né? E escreve o nosso nome no livro da vida. Amém? Nesta nova Jerusalém, onde Cristo continuará o seu reino, não haverá mais morte. Apocalipse 20, versículo 14. Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará definitivamente a vergonha e a humilhação que pesaram sobre o seu povo. Então, tudo que passaram, vergonha e humilhação, vai falar, mas que passaram? Passaram lá com a Babilônia, passaram com a Síria, o povo de Israel, o povo de Judá, não foi fácil. Evidentemente que o cativeiro babilônico foi muito maior em todas as esferas, se comparado o que Israel passou com a Síria, mas, né, o Senhor acabaria, colocaria um ponto final a toda essa humilhação. Os incrédulos, porém, serão pisados como a palha, do abismo profundo estenderão as mãos buscando serem salvos, mas será tarde demais, o tempo da graça terá acabado. Olha como nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, né? O tempo da graça está aí. Hoje nós temos toda a oportunidade de ser limpo de todo pecado, enfim, olha só. Não haverá mais salvação e eles ruirão junto àquilo que confiavam e de que se ensoberbeciam, e ali permanecerão por toda a eternidade. Então está aí, né? Vai chegar um tempo que esse tempo de graça, ó, foi embora. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, né? Quem se converteu e realmente, né, entregou a vida para Jesus, amém. Capítulo 26, vamos lá. Deixa eu ver como é que é aqui, 26 acho que é o 27. Cântico de confiança na proteção divina. Vamos ler do versículo 1 ao 6, que diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação, por muros e baluartes. Abri-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a e humilha-te-a até a terra e até ao pó. Ao pé pisará, aos pés dos aflitos e os passos dos pobres. Então aqui um cântico de peregrinação que celebra a cidade de Deus, uma cidade pronta para ser erguida pelo poder da palavra profética. E a gente tem falado muito sobre a voz profética nesse tempo aí, principalmente nesse mês que passou aí, mês
de junho, falamos sobre a voz profética, fala sobre João Batista, fala sobre a voz profética, né? Então olha aqui falando, uma cidade seria erguida pela palavra profética, falando de quem? Falando do Senhor, falando de Jerusalém, né? A Jerusalém do milênio, a Jerusalém dos justos, onde apenas os servos de Deus tornam servos por escolha pessoal e pela salvação podem entrar. Então aí uma escolha pessoal, aquele que escolhe a Cristo e aquele que escolhe. Até porque a bispa sempre fala que Cristo não está em liquidação, né? Fala, você não vai falar de Jesus? Tem pessoa que não dá valor, não está nem aí. Olha, meu Deus não está em liquidação, não. Que você quer Jesus, você quer a mim. A gente vai falar para você, mas tem gente que ignora. Por quê? Né? Então, para esses aí, já está aqui a palavra deixando bem claro que vai sobrar para eles. A retidão imperfeita do justo é contraposta à retidão absoluta do santo. Aquele que anda na palavra deseja intensamente o Senhor e a sua justiça, pois entende que quando Deus manifesta o seu poder e juízo, muitos aprendem a sua justiça e ao ser corretos, seja por experiência, seja por consequências, né? Ou juízo que sofrem devido às malignidades praticadas. Então aqui a gente vê que a gente vai aprender, seja por experiências, né, que o Senhor nos coloca para viver, ou consequências de alguns atos que muitas vezes nós fazemos, né? Então, vai aí também uma reflexão. Portanto, o profeta fala de sua busca incansável por Deus, que o ímpio demonstra desprezo pelo favor de Deus e as obras de Deus são ignoradas pelos ímpios. Aí, evidentemente, quando você fala para uma pessoa que não conhece a Jesus, realmente é falar e o cara ignorar, né? Não vê as obras de Deus, não vê livramento, não vê nada. Hoje pela manhã, a bispa estava citando a situação do pessoal lá do sul, por conta de que, né, uma ventania lá foi, não que nas outras cidades, nas outras capitais, nos outros estados não tiveram vento. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve também um vento muito forte. Mas lá no sul a gente sabe que lá foram, segundo ele foi relatado, mais de 120 km por hora os ventos, ou seja, é muita coisa para o povo, né, para a cidade, enfim. E a gente não vê às vezes como livramento, a gente vê, olha o que está acontecendo, o castigo de Deus e coisa e tal. Pô, uma semana atrás a bispa estava falando sobre uma praga, foi falado na internet, nos jornais, que estavam vindo uma nuvem de gafanhotos e coisa e tal, e você vê, e aí o Senhor vai lá, né, dissipa tudo isso, manda um vento, né? Até a bispa falou que gostam de calor, né? E está dissipando, está mandando um vento, região sul, né? Primeiro chega o frio, é justamente a região sul, e está levando eles para outro lugar. E às vezes a gente está reclamando, falando de coisas que a gente não, a nossa pequenez, não conseguimos ver o que Deus está fazendo. É um livramento, né? Então, consequências, é ignorância mesmo. O ímpio, muitas vezes a gente, como servo de Deus, tem que tomar cuidado para a gente não ter atitude de ímpio, viu? Porque Deus está livrando e o camarada está reclamando, né? Fala sério. Chega em casa, em vez de agradecer que chegou em casa, peguei um trânsito, isso, aquilo, outro. Querido, você chegou em casa, glória a Deus, né? Tem gente que nem em casa não vai chegar, né? Vamos lá. Outros senhores, como é relatado, são os reis egípcios do passado, os reis assírios do presente e os reis da Babilônia do futuro, como é citado aqui, né, nesses versículos. Agora vamos ler do 14 até o 15 aí. Vamos ler aqui, vamos ver o que fala aqui. 14 e 15. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigastes e destruístes, e lhe fizestes parecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentastes o povo, e tem sido glorificado a todos os confins da terra, dilataste. Então, vamos lá, o profeta aqui contempla a derrota dos inimigos do povo de Deus, né? Falando daqueles que tinham assolado. Aqui eu falei dos reis anteriores, da Síria, da Babilônia, enfim, dos egípcios, né? Diferentemente dos fiéis, os inimigos não ressuscitarão. Quando diz que o Senhor aumentasse os povos, na realidade está ressaltando tanto a sua certeza quanto a sua magnitude. E aqui falando do povo, e a gente sabe que quando o povo é liberto da Babilônia, o que acontece? O povo começa a se juntar novamente. Então, todos aqueles que tinham ficado presos, aqueles que tinham conseguido ir para outras cidades, então começa a voltar o povo novamente. E aí vão construir Jerusalém e aí vira um único povo novamente. Então, só Deus mesmo para trazer esse povo para eles virarem uma nação importante novamente, ou seja, em número de pessoas, de habitantes e tudo mais, né? Quando fala sobre a mulher grávida, logo nos próximos versículos aqui, porque ela suporta as dores de parto, pensando na alegria que há de seguir. Remanescentes fiel da época de Isaías, suportava a opressão, mas tudo que isso lhe rendia era o vento,
uma metáfora para o trabalho inútil e frustrante. Vai falar da mulher que suporta dores de parto, coisa e tal. Mas aqui, falando daquele povo, muitos era inútil, quer dizer, o cara não suportava nada, era uma metáfora mesmo, que o camarada não suporta nada, né? Você vê uma mulher que suporta dores de parto e faz tudo, e aquele povo ali não suportava nada e não ia conseguir suportar todo o tempo de castigo para muitos, né? Principalmente no tempo de cativeiro babilônico. Muita gente ali morreu pelo meio do caminho também. Versículo 19 ao 21. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira de Deus. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e a terra se descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então aqui é a ressurreição, na realidade, dos mortos, né? Justo traz a confirmação e esperança de vida eterna para alguns, né? Por isso Isaías fala aos companheiros da fé, garante-lhes que os mortos ressuscitarão. Quem? Aqueles que têm fé, aqueles que aceitarão o Senhor, e coisa e tal, trazendo para os dias de hoje. A animadora promessa que anunciada pelo profeta, contrasta com a angústia que sentia o povo de Deus, né? Por conta de sua aflição e tudo mais, né? Sobre o jugo dos tiranos assírios, que não duraram mais que um momento, nem vale a pena compará-los com a alegria permanente que haveria depois. Quer dizer, tudo bem, vão passar um grande problema com a Síria, com o povo de Israel e tudo mais, mas perto daquilo que Deus vai proporcionar depois, talvez para muitos era pequeno demais, porque uma vida eterna, né? Quando a terra expelir o sangue dos pobres e oprimidos, que engoliu o coração de tantos tiranos impiedosos, ela prestará testemunho contra esses homens malignos, e o Senhor os castigará. É o que na realidade ele está falando sobre esse capítulo 26, aí, os últimos versículos. Amém? Então vamos aí, nós temos 10 minutinhos, vamos no capítulo 27 pelo menos, para a gente fechar hoje aí, e aí a semana que vem, maravilha, vai dar para a gente adiantar. Vamos lá. Deus ama o seu povo e o salva. Vamos lá. Naquele dia, do versículo 1 ao 5. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, e o dragão, a serpente sinuosa, e o matará o monstro que está no mar. Aqui fala-se inclusive de Leviatã, como nós vimos inclusive no livro de Jó, tá? Isso aqui, batalha espiritual, a gente falou sobre esse demônio Leviatã, né? Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, Senhor, o vigio, e a cada momento o regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite nem de dia, e eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles, e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderam da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Então aqui o profeta na realidade está falando sobre uma trindade satânica aqui, falando desses demônios aqui, né? Que se manifestam nos últimos dias na terra, e o Senhor no tempo certo o dominará aqui. O dragão, né? Ou até mesmo aqui como fala da serpente veloz, em hebraico significa Leviatã, tá? Só para vocês entenderem. Por isso quando a gente dá o estudo sobre Leviatã, a gente fala, mas de onde que tirou? Esse aqui, porque a tradução do hebraico vai para Leviatã, da mesma forma que fala lá no livro de Jó, tá? Que nós já estudamos. Que é Satanás, né? O sedutor do mundo, o dragão, ou a serpente sinuosa, é o anticristo, que desviará os povos e as nações do caminho de Deus. E o monstro que está no mar é a besta, que subirá do meio da sociedade. Aí nós vamos lá para Apocalipse 13, que vai falar sobre isso. Amém? Eu estou falando que aqui fala sobre muitas coisas de Apocalipse, mas lá no livro de Apocalipse nós vamos entrar no detalhe a fundo sobre tudo. Nós vamos aprender o livro de Apocalipse de uma forma extraordinária. Prometo para vocês. Amém? A vinha é Israel, o vinho tinto contrasta com as uvas bravas, e esse é o propósito de Deus para seu povo. Ele quer que Israel produza condições, um vinho delicioso. Assim não seria mais um vinho, uma vinha estéril.
esta será a vinha frutífera, purificada pelo exílio. Ou seja, depois que acabar do exílio, coisa e tal, aí ele faz a comparação. Muita analogia, né? Muitas parábolas e coisa e tal, e muitas vezes é aquilo que eu falei para vocês. O Senhor fala sobre plantação para o povo entender, fala aqui, faz uma metáfora falando sobre a vinha, para o povo entender quem que eles representavam. Representavam uma vinha, né? Que até então uma vinha era estéril, que agora não seria mais estéril, seria frutífera. Amém? Purificada. Vamos ler do versículo 6 até o 10 aí. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram. Ou o matou, assim como aqueles que o mataram. Como o exílio do contraste, como forte sopro, expulsasse no dia do vento oriental. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e esse é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizera a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé, e os postes ídolos e os altares de incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Então aqui, na realidade, os judeus voltarão curados da idolatria, e o Senhor pode enviar a Cristo, que produziu ali muitas flores, porque agora, né, eles seriam como pastos verdejantes, produziriam ali muitas flores. Judeus magníficos que se converteram de todo o coração produzirão mais botões, né, no caso mais flores. Novos convertidos que se multiplicarão pelo mundo e ganhando milhares e milhares de almas para Jesus, gerando uma grande mover de salvação. Então esse é o retorno à vida do povo já purificado, o povo que se converteu depois de todo esse exílio. Importante lembrar que no início foram cerca de 500 judeus que viram a Cristo e saíram pregando, testemunhando e batizando por toda a terra. Tem essa passagem lá no Novo Testamento, eu não marquei aqui qual é, mas depois se vocês quiserem eu passo. E hoje, quase 2000 anos depois, o resultado é um número de vidas salvas são incontáveis, como o Senhor prometeu, inclusive a Abraão, né? Se pegarmos os dias de hoje, perto daqueles primeiros 500 lá, não é nada, né? O Senhor feriu da morte as nações, mas não a Israel. Deus revela o seu plano para o futuro de Israel: sobrevivência através da provação, purificação pelo sofrimento e destruição para todos os seus inimigos. Isto é, Deus feriria Israel apenas para castigá-la, ele feriria seus inimigos para destruí-los para sempre. Então aqui tem uma informação importante, né? Deus feriu o povo de Israel para castigar eles por conta do pecado, por tudo que fizeram. Mas se você pegar as mesmas profecias com os povos inimigos, não era só para castigar, era para destruir. Você vê que eu até citei para vocês em alguns momentos que Deus usa a Síria para assolar o povo de Israel, o povo de Judá e coisa e tal, mas quando vem a destruição completa. Eles foram usados como instrumento para castigar o povo, mas depois veio o castigo para eles, só que para eles não é só castigo, é destruição. A profecia se refere ao futuro completo e abandono da idolatria da parte de Israel. As aparentemente destemidas capitais conquistadoras de Israel, como por exemplo Nínive e Babilônia, seus habitantes não tinham entendimento espiritual, eles não receberiam compaixão, tal como seria concedida aos exilados de Judá. Então aqui você vê que, ao contrário de Judá, Nínive e Babilônia não teriam o mesmo fim, o mesmo destino, né? Não teria para eles alívio de nada, pelo contrário, né? Vamos ler do versículo 12 ao 13 para fechar esse capítulo. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aqui, como eu falei para vocês, aquele povo que conseguiu fugir desse exílio, fugir, né, de ser levado para a Babilônia, de ser levado para a Síria, de ser misturado, muitos conseguiram fugir, né? Só que acontece, quando houve da Babilônia, alguns que estavam em Israel já tinham fugido, mas alguns tinham se refugiado justamente aonde? Em Judá. Quando houve a Babilônia, alguns acabaram indo para o exílio na Babilônia, né? A restauração dos judeus da sua dispersão, descrita aqui sobre a imagem dos frutos sacudidos
das árvores e recolhidos um por um, reunidos com muito cuidado, não apenas como nação, mas como indivíduos. Então aqui o Senhor fala que ia pegar eles um por um, colhido, né? Não como qualquer um, né? Com o povo separado, escolhido. O Senhor traria o povo novamente, né? Esse povo da dispersão, né? Que tiveram que ir cada um para um lado, o Senhor trazer com amor e com carinho, um por um, né? E com o toque da trombeta reunirá todos aqueles que também fugiram do cativeiro. Então não só aqueles que tinham ficado, né, no cativeiro, o Senhor ia reunir um por um, mas também aqueles que tinham conseguido fugir do cativeiro, ou seja, da dispersão. Amém? Então assim nós terminamos o capítulo 27. Então na segunda-feira a gente vê capítulo 28, 29 e 30 e devemos então conseguir chegar aí até o 35 provavelmente na semana que vem. Amém? E quando a gente voltar, a gente já volta aí nos finais aí do capítulo de Isaías. Bem, bispo? Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, como de costume, quem tiver dúvida, chama no WhatsApp da igreja. Queria agradecer a todos que ficaram comigo aí durante uma horinha. Consegui acabar no horário, glória a Deus. E na segunda-feira nós estamos de volta. Eu sei que tem muita gente cansado, trabalho, né? Não está fácil para ninguém, mas glória a Deus, é uma horinha passa rápido e nós aprendemos muito. Eu sei que o livro de Isaías também é um livro um pouco mais complexo, às vezes para entender. Eu tenho tentado fazer da melhor forma possível, mas é um livro de revelação. Tem muita coisa que tem gente que não conhece, fala de Tiro, fala de Tarso, de Sidom, disso aqui, muita gente não lembra quem que é. Mas é importante, você vai participar e já também começamos a falar sobre o povo depois do exílio, né? O livro de Isaías vai trazer muita coisa, depois do capítulo 40, mais ou menos, começa a falar sobre já um novo tempo na vida deles, essa profecia desse retorno, e isso é interessante para os nossos dias de hoje, porque é muito ministrado. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos por um instante e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, obrigado pela tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, abre o entendimento de cada um que recebeu essa palavra hoje, esse estudo, que eles possam compartilhar com os amados, com irmãos, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, toca cada um que viu ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Deus, em nome de Jesus. Que aonde chegar o som da minha voz, Pai, possa tocar, curar e libertar, Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos com uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês amanhã cedo, Alimento Diário às Nações. E depois, a semana que vem, relógio de oração, culto domingo, Santa Ceia, e segunda e quarta, encerrando esse primeiro semestre aí do A Luz da Palavra. Amém? Um grande beijo, fica na paz do Senhor e tchau, tchau.